Olá, este é o canal Geografia na Amazônia e o tema de nossa aula de hoje é os modos de produção. Quem fala é o professor Daniel Fernandes. Bem, nós vamos começar falando o que é um modo de produção. Então, assim, é a maneira pela qual as forças produtivas se organizam em determinadas relações de produção num dado momento histórico, né? Então, essas forças são, na realidade, todos os recursos disponíveis para o desenvolvimento das relações produtivas, matéria-prima, máquina, mão de obra, instrumento de trabalho, quer dizer, todos os elementos, tanto da natureza quanto produzidos pelo homem, que tornam possível o processo de produção, fazem parte dessas forças produtivas, né? E aí nós temos o conceito de forças produtivas. Consiste no conjunto formado por clima, água, solo, matérias-primas, máquinas, mão de obras e instrumento de trabalho. Então, assim, basicamente, quando se altera as forças produtivas, de acordo com Marx, nós também alteramos as relações de produção. Então, ele fala bem assim: olha, quando novas técnicas são introduzidas no processo de produção, por exemplo, mudança do uso do arado de tração animal por veículos motorizados, estamos diante de um processo de alteração das forças produtivas, que, por sua vez, vão provocar mudança nas formas que as pessoas se relacionam. Então, se você altera as forças produtivas, a relação que os grupos têm entre si no processo de produção também vão ser alteradas. Então, é isso que Marx está falando. Então, alterou a força produtiva, a relação de produção, automaticamente também ela é alterada, né? Ah, bem, então, agora nós temos a seguinte pergunta: o que explica a mudança nos modos de produção? Bem, nós temos uma teoria, né? Uma das teorias que explica esse processo de mudança é a teoria marxista, desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, essa teoria que vai falar sobre o materialismo dialético e o materialismo histórico é que explica esse processo. Então, ela tem um aspecto científico, que é do materialismo histórico, e um aspecto filosófico, que é o materialismo dialético. Então, essas duas explicações vão falar como é que acontece esse processo de mudança no modo de produção. Então, aí nós temos aí a confirmação, a teoria científica, o materialismo histórico, e temos uma filosofia que é o materialismo dialético. Então, esses dois elementos se interrelacionando fazem com que a gente entenda exatamente como é que acontece a mudança de um modo de produção por outro modo de produção, não é isso? Eh, então, a gente vai explicar agora nesse, nesse tópico aí, dizendo assim, a pergunta: o que é materialismo dialético? Então, o materialismo dialético considera que os fenômenos materiais são processos e que o espírito não é consequência passiva da ação da matéria, podendo reagir sobre aquilo que o determina. Então, quer dizer, se você tem consciência do que está acontecendo com você, você consegue ter elementos para provocar mudanças. Então, Marx fala assim: olha, o conhecimento do determinismo liberta o homem por meio da ação, deste modo, sobre o mundo, possibilitando inclusive a ação revolucionária. E aqui nós temos a explicação sobre a questão do materialismo dialético, né? São três movimentos, né, de que a dialética é composta: a tese é a realidade como ela é no momento, a antitese é a realidade em conflito, são grupos que têm interesses diferentes, que lutam cada um para prevalecer seu próprio interesse, e depois nós temos a síntese, que é o resultado desse conflito desses grupos, que vai ser uma nova realidade. Então, essa síntese seria, historicamente falando, um novo modo de produção. Então, assim que se explicaria a mudança de um modo de produção por outro modo de produção. E aí nós temos a pergunta: e o materialismo histórico? Nada mais é do que a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao campo da história. E como o próprio nome indica, é a explicação da história por fatores materiais, ou seja, econômicos e técnicos. Então, nesse tópico aí, Marx inverte o processo do senso comum, que pretende explicar a história pela ação dos grandes homens, né? Ou às vezes até pela ação divina, né? Pela ação de heróis. No entanto, o marxismo tem uma outra visão. Ele fala que no lugar das ideias estão os fatos materiais, e no lugar dos heróis nós temos a luta de classes. Então, quando você